Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Um belo amanhecer para todos nós. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos de todo este Brasil e fora do Brasil. Vai o meu abraço e um beijo no coração de todos vocês. Eu ainda estou um pouco rouco, que eu passei agora uma gripe, mas está bem. Estou gravando, faço o que gosto daquilo que faço. E eu tenho uma mensagem para nós. O homem também é uma trindade. O homem é uma trindade. É o título da mensagem. Porque três, diz o apóstolo João, em uma das suas epístolas, que três é o que testifica no céu e testifica na terra. Nós sabemos que existe Pai, Filho, Espírito Santo. Sim. E o homem é corpo, alma e espírito. Sim. Mas vamos lá. Muita gente se confunde. Quando se fala Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós olhamos algum texto na Bíblia e as pessoas muitas vezes veem, como no tempo que eu estava no sistema, quantas vezes alguém vinha querer saber o que significava. Eu tentava explicar que Deus é um, mas ele vinha e dizia, não, mas Deus não é um, porque dentro da Bíblia prova três manifestações. E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente se explica? As pessoas mostra. Você olha aquela passagem, quando Jesus vem ter com João no Jordão para ser batizado. Eles vão fazer essa pergunta. Eu fui professor da escola dominical, fui superintendente da escola dominical, então eu tinha que saber. Mas naquele tempo eu não sabia como hoje eu sei, graças a Deus. Ele me perguntava, mas como? Se João viu Jesus, quando ele saiu da água, o Espírito Santo veio sobre ele. E Deus disse do céu, eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele falou, ali não foi três? O Espírito Santo não estava em Jesus, sim. O Espírito Santo não veio de uma forma, de uma pomba, e pousou sobre a cabeça de Jesus? Foi sim. E Deus não disse o meu filho amado, sim. Então não foi três? Foi três. Como é que você explica isso? Aí eu ficava um pouco balançado. Eu tentava talvez escapar de um lado. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, olha, do que eu sei é o seguinte, que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele se manifestou como Criador. Quando ele iniciou lá em Gênesis como Criador. E depois ele se manifestou como Salvador, Jesus. Depois ele se manifestou como batizador, trazendo o batismo do Espírito Santo. Então, mas de todo jeito é três. Porque se o próprio Jesus, ele dizia, eu e o Pai. Estevão, quando olhou, lá, acho que no capítulo 7, eu acho que lá pelo versículo 55, por aí mais ou menos, Estevão olhou no momento que ele estava sendo apedrejado. Ele olhou para o céu. Ele diz, eis que vejo Deus e Jesus à destra do Todo-Poderoso. E o povo tamparam os ouvidos enquanto Estevão assim falava. Ali não manifestou os três, pastor Nilson?
O Espírito Santo não estava sobre Estevão? Estava. E ele não viu mais dois, o pai e o filho? Foi sim. Não é três? Aí eu falo, é três. Mas Deus se manifesta em três. Deus se manifesta como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas há pessoas que aceitavam. Aí eu dava exemplo. Eu falava, por exemplo, o ovo é um, não é? O ovo é um. Eu falo assim, se você quebrar ele, se forma três. A casca clara e a gema. Se você juntar ele de novo, ele forma um. Você quebrou, forma três. Assim é Deus. Deus ele se manifesta em três e três ele manifesta em um. Aí então, eles ficavam mais conformados, aceitava, mas não querendo aceitar. Não, mas nós podemos ver que Jesus, quando manifestou pela última vez aos apóstolos, lá no capítulo 28, versículo 19 e 20 de Mateus, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ide por todo o mundo, pregar evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, vírgula, em nome do Filho, vírgula, e do Espírito Santo. Como é que você explica isso? Aí eu dizia assim, de fato foi uma ordem dada por Jesus. Mas e como você também explica que lá no capítulo 2 e 38 de Atos, Pedro diz, crê no Senhor Jesus Cristo e seja batizado em nome de Jesus. Como você explica isso? Jesus não tinha dito que era para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Como é que Pedro estava dizendo que tinha que ser batizado em nome de Jesus? Aí então começava, aqueles, né? Aí uns estavam, não, eu acredito, eu falava assim, eu acredito que Pedro citou Jesus porque o alvo era Jesus. Não adiantava Pedro trazer um sermão a respeito das maravilhas, dos milagres, dos prodígios que Jesus fez, e depois falar assim, vocês crê nesta mensagem, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você fala assim, mas o que é isso? Porque Pai é um título, Filho é um título, Espírito Santo é um título. Então não é um nome. Agora nós olhamos para a Bíblia. Nós sabemos que o apóstolo Paulo diz, acho que ali no capítulo 4 e 5 de Efésios, que existe um só batismo, um só Senhor e uma só fé. Quer dizer, se existe um só Senhor, como pode existir três senhores? Depois você olha outra vez para o capítulo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito, há liberdade. E aí? Então, meu irmão, não existe três. É um só, em três manifestações. Porque no início, quando manifestou no monte a Moisés, primeiro Deus manifestou várias manifestações lá no Jardim do Éden, depois manifestou a Noé, depois manifestou a Abraão, manifestou a Isaac, Jacó, manifestou também lá Moisés, lá no monte. Era o próprio Deus. Não tinha mais outro junto com ele, era o próprio Deus. Mas, e esse Jesus? Como é que você explica isso? Muito fácil. Este livro diz, João capítulo 1, pelo versículo ali, versículo 11, 12, 13, você vai encontrar no capítulo 1 do livro biográfico de João, que no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então está dizendo que no princípio era a palavra. Lá você vê que no acha, foi somente a palavra.
foi o poder do haja, da palavra que saiu da boca de Deus, que haja. Você vê que no capítulo 1, ali de Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus movia sobre a face do abismo. Primeiro versículo. Então, segundo a teologia, se passou 80 anos, 80 mil anos. E Deus começou agora a formar. Deus criou e depois Deus formou. Então, pelo haja. Então, voltando para João 1, versículo ali 11, 12, 13, aonde disse: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, se a palavra se fez carne onde? Dentro do ventre de uma mulher. E esta carne habitou entre nós. E quem era esta carne? O próprio Jesus. E quem era Jesus? O próprio Deus. Não! Jesus não era o próprio Deus. Porque Jesus falava assim, quem vê a mim... Ah, é isso mesmo. Foi isso mesmo que ele disse. Não foi Filipe que diz, mostra-nos o Pai? Ele diz, há quanto tempo está comigo? Está pedindo para mostrar o Pai? Não sabe que eu estou no Pai, o Pai está em mim, quem vê a mim vê o Pai. Porque eu e o Pai somos o quê? Somos dois. Eu e o Pai somos... Você quer outra prova? Vamos lá na primeira carta da Epístola de João, capítulo 5, versículo 20 e 21. Jesus Cristo era o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pronto, acabou. Então Jesus era o próprio Deus. Por isso que muitos não entenderam quando ele disse lá no capítulo 6 de João, eu acho que lá pelo versículo 37, por aí, ele diz, aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. O povo repudiaram. Como comer carne humana e beber sangue humano? Quem ele acha que nós somos? Abandonaram ele. Mas ele estava falando da palavra. Porque a palavra se fez carne. Hoje os religiosos, por não entender, dão um pedaço de pão com um pouco de suco, dizendo que é o corpo de Cristo e aquele é o sangue de Cristo. Essa aberração que estes protestantes fazem. Mas voltando, o homem é também uma trindade. Porque o homem tem o corpo, tem a alma e tem o espírito. Se o homem tem o corpo, a alma e o espírito, então você olha que este corpo, ele precisa da alma. E a alma precisa do espírito. Mas, irmão Nilson, o que é alma e o que é espírito? Vamos lá. A alma, ela está atrelada ao corpo. A alma está dentro da sua... Está aqui. É o seu raciocínio. É o que te mantém todos os seus pensamentos, sua alegria, suas emoções, os seus afazeres dia a dia. É a alma que está dentro de você que te impulsa, leva você ao trabalho, traz você à sua casa, você tem paz, você tem alegria, você tem gozo, você muitas vezes tem tristeza, tem grandes amores. E a alma é o que movimenta. Essa é a alma. Mas, irmão Nilson, tudo bem. A alma, por falta de conhecimento, muita gente fala, vamos ganhar a alma. Você não vai ganhar nada. Quem é você para ganhar alma? Não existe. Vamos ganhar alma para Cristo. Tem tantos hinos que se canta ganhar almas para Cristo.
A alma está atrelada ao corpo. Foi por isso que Jesus disse assim: não temei aquele que pode matar o homem, mas temei aquele que mata o homem e lança o corpo e a alma no inferno. Lucas 12 e 3. Ah, tá vendo? Aí, tá vendo? Vai pro inferno mesmo. Irmão, para começar o inferno, como eu já disse, é sepultura. Isso não tem mais o que, se você quiser saber, você vai no Google, você pega o hebraico e traduz para o português, você vai ver que é sepultura. Aí a alma está atrelada ao corpo, está dentro da sua mente. Mas, irmão, nisso e o espírito? O espírito não existe condenação e nem salvação para o espírito. O espírito é independente de qualquer coisa, ele não se contamina com nada. O espírito é como um peixe de água salgada. O peixe de água salgada vive no mar, nasce ali, vive ali, mas não se contamina com o sal daquela água. Quando você tira um camarão, uma lagosta, tira qualquer um peixe, até o bacalhau, você pensa que o bacalhau vem cheio de sal? Não. Todos eles, você tem que colocar sal para que você possa comer, porque ele não se contamina. Assim, o espírito, ele não se contamina. O espírito não conhece o pecado. Nunca. Ele não conhece salvação e nem condenação. Ele não tem essa experiência, porque o espírito, ele é de Deus. Ele vem de Deus, como como Eclesiástico 12, 7. O espírito volta para Deus. E esse corpo, junto com a alma, volta para o pó e vira pó. O Espírito Santo, lá no 8:16 de Romano, ele habita aonde? No nosso espírito. Ele não habita na carne, ele habita no espírito. Isso é, se o espírito que está em nós, em mim, em você, é de Deus. Romanos 8:9. Se você tem o espírito de Deus, você é de Deus, mas nem todos são de Deus. Você olha para o versículo de número 29 e 30 do mesmo capítulo 8, que os que são de Deus já está predestinado, justificado e santificado antes que o mundo existia. Já está ali. Deus já separou. Esse é, esse não é. Esse é, esse não é. Irmão Nilson, mas e aqueles que não são de Deus? Para onde vai? Deixa de existir. Simplesmente. Porque esse livro diz que desaparece como fumaça. O ímpio desaparece como fumaça. Se ele não é de Deus, Deus não deu a ele o espírito dele. Porque está bem claro, 8 e 9. Só é de Deus quem tem o espírito de Deus. Então, nem todos têm. Está bem clara a palavra. Só anda quem tem perna, só veja quem tem olhos, só ouve quem tem ouvido, e só volta para Deus quem tem o Espírito de Deus. Está bem claro. Então, não há dúvida. Então, voltando para a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Há muitos pastores que falam, glorificado, eu conheço, glorificado seja o nome do Pai, glorificado o nome do Filho, glorificado o nome do Espírito Santo. Não, meu irmão. Espírito Santo é o mesmo Deus. É um só que manifesta das três maneiras. Pai, Filho, Espírito Santo. É o mesmo. É um só que governa todo este universo. Meu irmão, eu acho que você entendeu. Eu vou ficando por aqui. Curte,
Compartilhe, se não é inscrito, inscreva no meu canal e eu já te agradeço antecipado. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.